Salve, minha gente! Eu sou Didu Nogueira, estou aqui para apresentar mais um episódio do programa Raízes do Samba na Rádio Samba. Eu estou aqui em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, para falar de um grande compositor brasileiro e para conversar sobre a história de Antônio Candeia Filho. Eu tenho a honra e o orgulho de trazer João Batista Vargens, que foi quem biografou o grande mestre Candeia. Ei, menina, eu vou te cantar um samba. Enquanto houver samba, você já sabe, não pode nem deve haver tristeza. Porque o samba liberta, o samba é a coisa mais bacana que existe no mundo. Ouve só. Vem pra roda, menina, mexer com as cadeiras, vem sambar. Mexer com as cadeiras, vem sambar. Mexer com as cadeiras, vem sambar. Este samba... João, mais uma vez, obrigado mesmo do fundo do coração para você poder nos dar o prazer, a honra de ouvi-lo para falar sobre Antônio Candeia Filho, a quem você biografou. A gente está aqui no solo sagrado da Portelinha, primeira quadra da Portela. Não é isso? E eu queria saber, vamos começar do começo. Quando e como você conheceu o Candeia? Eu era vizinho do Casquinha, eu morava aqui na estrada do Sapé, e o Casquinha falava muito sobre o Candeia. Então, um certo dia, eu estive na Rua Albano, visitando uma colega, e perguntei, onde mora o Candeia? E ela me disse, 2 árvores à frente, do outro lado da rua. Ah, que maravilha. Aí eu cheguei lá, bati palmas, aí a dona Leonilda me atendeu e eu me apresentei como amigo do Casquinha, amigo do Candeia. Sim. Ela mandou eu entrar, me serviu um bolo com guaraná, depois eu comi outras coisas e bebi outras coisas na casa do Candeia. E você tinha quantos anos, João? Uns 15 anos mais ou menos. Olha só. Então o Candeia veio, né, ele já estava na cadeira de roda e ficou feliz com a minha visita. E me ofereceu vários prospectos. Os prospectos eram letras de samba. Sim. Né? E eu saí felicíssimo, né, da casa dele. Quando cheguei aqui na estrada do Sapé, disse para o Casquinha, eu estive lá na casa do Candeia, que legal e tal. Você estava falando da casa da Rua Albano. Eu me lembro tanto o Martinho da Vila quanto o Paulinho Pinheiro e o Adelson Alves também, de dizer o seguinte, o Adelson e o Paulinho muito mais a caça de músicas do Candeia para poder inserir nos discos dos seus artistas, que o Candeia gostava muito de música clássica. Você chegou a conviver em algum momento com isso? Não, o Candeia, depois que sofreu o acidente, né, que tirou-lhe os movimentos das pernas, ele recebia muita gente na casa dele, né? Ele gostava de ter gente em casa. E aí a farra era uma farra longa, né? Sim. E quando acabava, ele ouvia música clássica. Quando todo mundo ia embora, ia dormir, porque o Candeia, ele dormia já amanhecendo o dia. O pai do Candeia já dava umas festas já grandes, né? Ele criança ainda e tal. O seu Candeia, ele, de fato, ele fazia muitas festas. E o pessoal da Portela ia para a casa dele, era do outro lado da linha, nos dias de domingo. Aí havia uma sopa que era a entrada para o almoço nas respectivas residências. As pessoas iam lá, tomavam uma sopa, bebiam, tomavam aquela sopa e depois iam para casa. Segundo o Francisco Santana, aquilo não era uma sopa, era um cozido. Olha que maravilha, hein? E ali rolava o samba e tal. Sim. Mas o pai dele propriamente não tocava nada, não compunha? O pai dele, ele fazia parte do Cananga do Japão e da Portela. O pai dele foi da ala dos cacetes da Portela, que era a atual comissão de frente. Ala dos cacetes, porque a escola desfilava atrás circundada por cordas, e as pessoas mais fortes e tudo iam na frente, né, provavelmente com um cacete, para afastar aqueles que queriam invadir aquele recinto. Candeia ganhou, aos 17 anos, né, ele ganhou o primeiro samba enredo, as 6 datas magnas. O grande vencedor na Portela era o Manasséia, ganhava todo ano.
Aí o Candeia vem do lado de lá e fez um samba bonito, né? E o Natal chegou e falou pro Manassés, Manassés, um garoto aí fez um samba bonito. O Manassés falou, se é bonito, vamos cantar o samba dele. E falou, para mim isso, o Manassés, quando eu escrevi o livro da Velha Guarda, com Carlos Monte, aí ele falou uma coisa muito interessante, o Candeia tinha a chama da escola. Achei interessante, né? Candeia, a chama, né? Aham. Só um poeta que consegue dizer isso, né? E a partir daí ele ganhou muitos outros carnavais. Esse carnaval de 53 é um carnaval histórico para o portelense, né? Porque é o carnaval dos 400 contos. Valia 200. E ele com 17 anos... valia 200, a soma de todos os quesitos. Mas em 1952 o carnaval foi anulado. Caiu um temporal e a comissão julgadora foi embora. A comissão julgadora ela ficava num tablado em frente ao Campo de Santana. Então, quando passava por ali, é que a escola era julgada. E aí foi anulado e combinaram de o carnaval de 53 ficar valendo pelo de 52. 52 também. Como a Portela tirou nota máxima de ponta a ponta, eram 200 pontos, aí o portelense diz que é o carnaval dos 400 pontos. Eu já falei para vários presidentes da Portela que tem que reivindicar esse carnaval. A Portela não tem 22, ela tem 23. Porque houve uma combinação de quem vencesse não tá, em 52, não está computado. O João é professor, o João é escritor e o João é o responsável pelo manifesto da criação do Grêmio Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba Quilombos. Conta essa história fantástica pra gente, João. Na verdade, eu escrevi o manifesto, né? Mas as ideias são do Candeia. Estava lá na rua Mapendi, na Taquara, na casa do Candeia, e ele falando sobre a possibilidade de se criar um espaço, já que a Portela não era mais esse espaço, um espaço de convivência para todos os sambistas, né? E eu saí de lá, já tinha tomado umas batidas de limão que a dona Leonilda tinha feito e tal, chovia muito, eu desci a rua, cheguei lá na Taquara, tomei mais um conhaque, peguei um ônibus e vim para cá. Quando eu chego, eu não tinha a chave da casa, mas havia uma varanda e eu sentei lá no banco da varanda e aquelas ideias do Candeia ficaram ali na minha cabeça. Por sorte, eu tinha um embrulho e a folha de papel que estava voltada contra o meu corpo estava seca. Então eu peguei a minha caneta, como sempre uma caneta tinteiro, até hoje eu escrevo com caneta tinteiro. Aí em um jato saiu o manifesto da Quilombo. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba, canta assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. Mas muito bem, aí eu escrevi o manifesto, né? E quando a minha mãe chegou, abriu a casa, eu liguei para o Candeia e falei, Candeia, vê se é isso aí que a gente estava conversando. Ele, pô, isso mesmo. Então, ele pegou o carro, né? Embora não tivesse movimento das pernas, o carro dele era todo manual, adaptável. Tá? Aí veio e mostrou o Juarez Barroso, que era um grande jornalista do Caderno Verde do Jornal do Brasil, eu era fã dele. Ele chegou e retirou um verbo só. Pô, sabe lá o que é isso, né? O garoto. Que honraria. O seu mestre, o seu ídolo, né? Eu tinha 23 anos, o cara só trocou um verbo. Nós estamos falando de 75, é isso? 75, a Quilombo foi fundada em 8 de dezembro de 75. E o Candeia era esse líder O Candeia era um líder natural, né? É. Natural, não tinha essa questão de se impor por vaidade ou qualquer outro caminho que fosse. Quando é que o Candeia efetivamente explode como compositor? É com a Clara? Antes disso, ele gravou uma música com o Paulinho da Viola, com a Lisete gravou, Minhas Madrugadas. Minhas Madrugadas. Foi o primeiro grande sucesso do Candeia. Minhas Madrugadas. Lararaiararaiara, lararaiarara.
das madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza um desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi, só resta saudade, não tenho paz, e a mocidade que não volta nunca mais. Esse samba é um samba, foi o primeiro samba que eu compus juntamente com o Paulinho, esse amigo, parceiro, irmão. Figura muito bacana, e falar sobre o seu talento seria repetir tudo aquilo que já foi dito, que é por todos nós conhecido. Eu apenas acrescentaria que Paulinho da Viola é, acima de tudo, uma excelente figura humana. Ele sempre foi um grande compositor. Há pessoas até que dizem que ele melhorou depois do acidente e tudo, mas eu não concordo, não. Eu acho que ele sempre foi um grande compositor, né? Pode ser que depois do acidente, como eu já disse aqui, ele tinha mais tempo, né, para refletir. Sim. E ele tinha a capacidade de ouvir e reproduzir aquilo que ouviu com maestria. Uhum. Às Isso vezes, no instrumento também? Ele tocava bem o violão ou não? se acompanhava. Se né? acompanhava, né? Mas os grandes músicos dele eram o Jorge do Violão, que é o pai do Gilcinho, cantor Gilcinho, da Portela, e o Osmar do Cavaquinho, que é o pai do Serginho pai do Serginho Procópio. Esse era sempre eu acompanhava, né? Olha só, João, a gente está chegando ao fim desse papo. Isso renderia naturalmente mais uns 15, 20 programas, não só pelo Candeia, né? Pelo Candeia representou e representa, né? Porque a arte não morre, mas você com toda essa bagagem. Para encerrar, 90 anos, se o Candeia fosse vivo, quem seria o Candeia hoje? Rapaz, eu não diria seria, né? O Candeia né? Eu estive aqui no dia em que ele teria completado 90 anos, né? No dia 17 de agosto, que por coincidência, aniversário do Monarca também. Também, né? O Candeia nasceu 2 anos depois do Monarca, né? E só cantaram o Candeia. As pessoas chegaram aqui 1h da tarde, grupos de São Paulo, de Minas, e o lance foi de 1 até as 5, só Candeia, né? Olha que maravilha. Quer dizer, musicalmente, as músicas deles estão aí. Qualquer roda de samba, o que se canta de Candeia é um negócio fantástico, né? Agora, eu tenho certeza que ele estaria participando da vida política, dando palpite, entendeu? Exercendo aquela liderança porque natural. isso era dele mesmo, né? João, querido, muito obrigado Foi uma grande por essa satisfação. aula, professor, sobre Antônio Candeia Filho. Se desse tempo, a gente ia ficar mais uns 15 anos, diria eu, aqui. O prazer é para ser compartilhado. É né? isso, é isso. Então, minha gente, muito obrigado. Eu quero convidar vocês para o próximo episódio do programa Raízes do Samba, aqui na Rádio Samba. Em 1972, eu tive a ousadia de escrever uns versos trôpegos. E o Casquinha e o primo dele, o Davi, Davi Paneiro, ambos da velha guarda da Portela, eles fizeram uma música e nós concorremos no concurso Samba Enredo, cujo vencedor foi o samba do Catone e do Norival Reis, né? Iluaê, mas o nosso foi até a semifinal. Opa, para um estreante, tá ótimo, hein? Embora eu estivesse muito bem acompanhado. Lógico. Né? Eu me lembro que o Macedo Miranda Filho, que era o segundo nome do Fantástico, ele não gostava muito do Candeia, não, por causa dele, não como compositor, que foi polícia e tudo e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim: você que é amigo do Candeia, estou precisando, quero fazer um quadro no Fantástico opondo o seu music ao samba tradicional. Uhum. E só o Candeia que é capaz de fazer isso. Conversa com ele, vê se ele topa. Aí saiu, eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Foi a partir daí. E obviamente um quadro no Fantástico tendencioso.
porque o Macedo Miranda era do samba, inclusive o Nelson Cavaquinho era o padrinho de casamento dele. Aí ele entrevistavam pessoas que sabiam o que dizer do lado do samba, chegavam ali no Clube do Irajá, onde se reunia o pessoal do Sou. O que é isso? O sujeito não sabia e tal. Até um fato interessante, às quartas-feiras, nós íamos ao matadouro de Santa Cruz comprar carne para Quilombo. O seu João do Mato era o açougueiro, que já guardava a carne. Aí, acho que foi na quarta seguinte da exibição desse programa, do Fantástico, aí nós passamos ali em Irajá, paramos no sinal e o pessoal reconheceu o Candeia. E o Candeia, realmente, com essa música, tinha... eles não gostaram, né, dessa música. Aí começaram a jogar pedra no carro. E eu fui embora, Candeia ria, feliz porque tinha incomodado.